Pronto. Então, gente, já está gravando. Muito bom dia a todos. Meu nome é Felipe Magalhães, para quem ainda não me conhece. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou farmacêutico, trabalho com microbiologia de alimentos já há muito tempo, né? Tem 14 anos aí que eu trabalho com microbiologia de alimentos, então eu estou com essa disciplina aqui na Unifametro desde 2018. Na realidade, final de 2017, né? Então, já sou professor de microbiologia de alimentos há algum tempo. E a gente vai passar esse semestre juntos. Um prazer estar com vocês. Queria eu que fosse de forma presencial, né? Acho que ninguém aguenta mais aí as aulas remotas. Porém, tá? É o que nós temos ainda, mas espero que isso termine aí o mais rápido possível, tá? Para a gente se ver. Já tem um avanço nesse semestre em relação ao semestre passado, né? Nós temos as nossas aulas práticas voltando. Voltou no final do semestre passado, mas esse semestre a gente já dividiu aí ao longo do semestre, tá? E nessa nossa disciplina de micro de alimentos, a gente tem aí algumas considerações a fazer. Nós ainda estamos em período de matrícula, então ainda tem gente se matriculando, né, aí na disciplina. Nós temos atualmente 22 alunos, tá, nessa turma. E aí, pessoal, por conta dessa época de matrícula ainda, tá, a gente não vai ter conteúdo hoje ainda, né? Hoje eu vou explicar várias coisas da disciplina para vocês. Vou dividir vocês aí já em duplas, né? A gente vai precisar fazer umas divisões, que a gente tem uns trabalhos para fazer, e vou mostrar o cronograma, a gente vai conversar, tirar dúvidas e etc, tá? Então, a gente vai ter uma conversa aí bem bacana na aula de hoje, que vai ser rápida, de uns 50 minutos, mais ou menos a 1 hora, e aí na próxima semana a gente já começa com a disciplina propriamente dita, certo? Então, deixa eu iniciar aqui o compartilhamento com vocês do cronograma. Para a gente começar. Pronto, então acho que vocês já estão vendo aí o cronograma. Só teve alguém aqui que eu estou vendo, deixa eu ver, que já foi meu aluno, acho que só o Viderlan, né? Ou teve mais alguém? Não, acho que só o Viderlan mesmo. Por enquanto, né? Enquanto os outros aí não chegam também para participar das nossas aulas. Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo? Estão me escutando? Sim? Beleza. Tá ótimo, pronto, todo mundo. Então, pessoal, seguinte, antes, só de eu falar aí em relação ao conteúdo, ao cronograma, vamos só explicar aqui algumas coisas em relação ao funcionamento da disciplina e como é que eu costumo trabalhar junto com vocês, tá certo? Quando nós tivermos, como eu já falei, a aula ela sempre começa às 7h30, tá? Mas 7h15 mais ou menos eu já estou aqui na sala, então vocês já podem entrar. De preferência, pessoal, entrem com o e-mail institucional de vocês, porque esse semestre já é quinta-feira, provavelmente os professores da segunda, da terça e da quarta já explicaram para vocês como é que vai ser o funcionamento desse semestre. A gente vai ter a frequência, né? A universidade pediu para que a gente fizesse a frequência nesse semestre na aula online. Então, por favor, entrem com o e-mail institucional, quando vocês... Hoje não tem necessidade, mas nas próximas sim, tá? Para que ela seja feita automaticamente a frequência de vocês. Né? Eu tenho um aplicativo que faz essa frequência automaticamente, mas ele avalia pelo e-mail institucional de vocês. Porque, às vezes, quando vocês entram com outro e-mail, tem um outro nome, e aí ele não consegue fazer a frequência, tá? Mas, né, não se preocupem que essa frequência eu vou fazer mais como uma forma de acompanhamento. Então, a gente não vai
não vou reprovar vocês por falta. Essas coisas aí a gente resolve de outra forma, tá? Não vai ter esse problema, não. Agora, vai servir como um acompanhamento, para eu saber se vocês estão assistindo às aulas, se vocês estão aparecendo, né? Até porque quando você assiste a aula só pela gravação, não tem como vocês tirarem dúvidas, às vezes pode surgir aí alguma dúvida e vocês não vão conseguir tirar, então, por isso que a gente quer que vocês assistam online, tá? De manhãzinha mesmo, acordando cedo, para poder a gente começar. Da mesma forma, pessoal, como nas aulas presenciais, né? A gente tem determinados problemas que podem impedir com que a gente assista a aula. O pneu do ônibus furou, o pneu do carro furou, sei lá, enfim, me trancaram na porta da minha casa, etc. e tal. Aqui na internet a gente sabe que também tem. Tem questão de que quando chove a internet cai, computador pifou, celular pifou, descarregou, etc. e tal. Então, quando isso começar a acontecer, basta que vocês me mandem uma mensagem avisando, ó, professor, não pude assistir a aula hoje por causa disso e tal, não sei o que não tem problema, tá? Então, só conversar comigo que a gente não vai ter problema em relação a isso. Então, bem tranquilo, tá certo? Ok, em relação à frequência, a gente vai trabalhar, como vocês também já sabem, desde o semestre passado. Deixa eu perguntar, alguém está entrando na Unifametro esse semestre? Não, semestre passado não fazia curso na Unifametro, está entrando agora? Ou todo mundo já é veterano? Bom, acho que todo mundo já é veterano, então vocês já conhecem o Moodle, né? Então, o Moodle é a nossa turma virtual, tá? Tudo vai ser resolvido por lá, tudo a gente vai trabalhar lá no Moodle, então, material, aula, o link da gravação, tudo eu vou colocar lá no Moodle, certo? Então, essa nossa aula, inclusive, quando a gente tem os PowerPoints das aulas, vocês não precisam nem me pedir. Eu já posto lá o PowerPoint da aula automaticamente no final de cada aula, assim como, tá, a gravação. Então, eu posto o PowerPoint e a gravação no final da aula. Professor, por que o senhor não posta o PowerPoint antes da aula? Porque os meus PowerPoint, a maioria deles, né, tem aí as animaçõezinhas, porque eu vou perguntando as coisas para vocês e depois ela aparece e tal. Então, se eu der antes, acabou a graça, tá certo? De vocês verem aí já os slides todos. Então, no final da aula, eu mando os slides para vocês, não se preocupe. Além disso, eu tenho alguns livros que a gente vai usar como foco na disciplina, e aí esses livros, eles estão em PDF, e eu vou postar para vocês também, tá? Os livros vão estar disponíveis, eu vou disponibilizar, tranquilo para vocês. Então, tudo que a gente for precisar na disciplina, vai estar lá no Moodle. Vocês não vão ter problema nenhum quanto a material, conteúdo para estudar, não. Material, artigo, enfim, tudo vai estar lá, certo? Então, em relação a isso, não se preocupem. O outro ponto que eu tenho para falar também para vocês é em relação ao nosso cronograma. No nosso cronograma, nós temos aí as nossas aulas práticas. E aí, as aulas práticas, por enquanto, tá? Nós vamos ter uma turma só. E como a gente está com 22 alunos, a gente só divide a nossa turma em duas turmas diferentes se nós tivermos mais de 30 pessoas. Então, como nós não temos mais de 30 pessoas, a turma toda vai fazer aula prática, obviamente com o laboratório, né, todo desinfectado, a gente com distanciamento, todo mundo de máscara, tudo normal para poder não ter problema nenhum, certo? Professor, eu não me sinto seguro ainda em participar da aula prática, eu não quero ir, sei lá, tenho meus motivos. Também não tem problema, tá? A gente dá um jeito aí, eu vou tentar, não garanto, mas vou tentar dar uma filmada aí na aula para poder vocês participarem de forma virtual, mas não garanto, tá? Vou tentar, isso vai depender se a gente vai ter monitor nesse semestre. Eu lancei a monitoria, se o pessoal for aprovado, a gente tem um monitor, aí o monitor vai filmar, fica mais fácil, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso cronograma. Hoje, eu vou apresentar a disciplina para vocês, vou mostrar a nossa bibliografia, tá?
O APS, a gente tem aí mais ou menos o tema, tá, do nosso APS, eu já vou falar para vocês. E a gente vai apresentar as equipes e dividir os seminários. Como é que isso funciona, tá? Na nossa disciplina, vocês, creio eu, que seja a primeira disciplina que vocês vão ter que vai haver a apresentação de seminário. Não sei se vocês fizeram nas outras, tá certo? O que é essa apresentação de seminário? É para a gente transformar a disciplina em uma disciplina mais interativa entre eu e vocês. Então, nesse caso, eu divido as equipes, na realidade eu vou fazer, deixa eu ver aqui, 22, 18, 21, pronto, a gente vai fazer aí trios, tá? E vai ter uma aí que vai ser um quarteto. Ou então, não, vou fazer 2 duplas e o restante a gente faz em trio. Como é que vai funcionar, tá? Esses seminários, vocês vão ver mais na frente, ele já tem temas. Então, vocês vão fazer o seminário baseado, né, numa diretriz que eu vou dar para vocês, já com o tema, e aí vocês vão contemplar aquilo que eu pedi dentro do seminário e vocês vão apresentar virtualmente, tá certo? Aqui mesmo vai ser a apresentação virtual, através do Google Meet, você compartilha a sua tela, e aí você apresenta esse seminário. E esse seminário, pessoal, ele vale nota. Então, quando a gente for chegar lá na P1, eu vou explicar como é a composição de nota em relação ao seminário. No dia 18, semana que vem, a gente começa com a introdução à microbiologia. Então, nós vamos falar sobre a ecologia e as características gerais dos micro-organismos que são contaminantes alimentares, tá? Que são fontes de contaminação alimentar. O nosso foco, pessoal, aqui na disciplina de microbiologia de alimentos, são 3. A gente vai dividir essa disciplina em 3 focos, tá? Qual é o primeiro foco? O primeiro foco são os micro-organismos patogênicos. Então, a gente vai trabalhar com micro-organismos causadores ou possíveis causadores de doenças alimentares. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, isso não necessariamente nessa ordem, a gente vai trabalhar com micro-organismos deteriorantes, ou seja, aqueles que o problema maior deles não é a produção de uma doença, não é que ele cause uma doença na pessoa. O problema maior dos micro-organismos deteriorantes são aqueles econômicos. Então, são aqueles que vão causar perdas nos alimentos armazenados, que vão deteriorar esses alimentos, né? Aquele pão que você guarda na geladeira e ele mofa, tá? Então, a gente vai falar sobre esses micro-organismos que acabam estragando os alimentos, e aí eles podem gerar perdas econômicas, tá? E aí a gente passa para a segunda parte aí dos micro-organismos. E a terceira, que eu não sei porquê, geralmente é a parte que vocês mais gostam, que é a parte de micro-organismos benéficos, ou micro-organismos produtores de alimentos. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera, que está meio... Micro-organismos produtores de alimentos. Então, a gente vai ver como é que acontece a produção de uma cerveja, de queijo, de vinho. A gente vai ter uma aula prática de produção de produtos fermentados. Então, a gente vai lá para a cozinha da Unifametro, vai fazer pizza, vai fazer pão, vai fazer, sei lá, bolo, vai ter aí um monte de coisa. E aí, obviamente, a gente vai fazer e vai comer no dia, né? Então, a gente faz um café da manhã lá, baseado só em micro-organismo, certo? Então, a nossa disciplina é dividida nessas 3 áreas. E aí, a primeira, a gente já começa falando sobre os micro-organismos causadores de doenças alimentares, tá? No dia 25 de fevereiro, a gente vai comentar sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos dos alimentos que afetam a multiplicação dos micro-organismos. Ou seja, a gente vai identificar quais são as características do alimento e do ambiente que os micro-organismos mais gostam. E isso, pessoal, é muito importante, por quê? Porque quando a gente vai trabalhar, suponhamos, né, numa indústria de alimentos, com alimentos na nossa área aí para o pessoal mais da nutrição, né, tem aluno da farmácia também fazendo a disciplina. Para os alunos mais da nutrição, em relação a evitar a contaminação microbiana dos alimentos,
Quando a gente conhece as características que cada tipo de micro-organismo mais gosta, a gente tenta tirar essas características do alimento ou diminuir para evitar a contaminação desses alimentos pelos micro-organismos. É o famoso, né, quem não, se não está satisfeito, sai, tá? Os incomodados que se retirem. Então, nessa aula a gente vai conhecer esses fatores que afetam a multiplicação microbiana, além da gente falar sobre segurança alimentar. O que é segurança alimentar, o que é alimento seguro. Vocês estão fazendo, acho que a maioria deve estar, fazendo também a disciplina de vigilância sanitária, higiene e vigilância sanitária, com a professora Larissa, que eu também não sei se vocês já tiveram aula ou se é amanhã, tá? Mas a nossa disciplina, a disciplina minha e da professora Larissa, é amanhã, né? Elas são muito conectadas uma na outra, tá? Enquanto a disciplina da professora Larissa, ela vê muitos aspectos relacionados a legislações, relacionados a atitudes de vigilância sanitária, tá? Na nossa, a gente vê a parte de laboratório, a prática. Como é que eu faço uma avaliação da qualidade microbiológica de um determinado alimento e esse resultado está dentro ou está fora do que é esperado, é a parte da professora Larissa. Então, a nossa disciplina é muito conectada, tá? Então, lá na disciplina da professora Larissa, vocês vão ver também essa parte de segurança alimentar do ponto de vista legal. Como é que a legislação determina o que é um alimento seguro, tá? Depois, no dia 27, a gente tem já como é que posso dizer? Já completar uma aula por conta de feriado. Tá? No dia 27 é um sábado. A gente vai ter uma aula virtual, só que as aulas aos sábados de complementação, pessoal, elas não são ao vivo. Elas são uma aula gravada, que eu posto para vocês e vocês podem assistir aí quando vocês quiserem, tá certo? Porque aí no sábado a gente não precisa estar ao vivo. É uma aula que a gente vai conhecer o laboratório de microbiologia de alimentos, vai aprender como é que funciona o preparo de meios de cultura, o que é isso? São aqueles locais onde os micro-organismos eles são cultivados. A gente faz com que eles cresçam para poder facilitar a nossa identificação. Porque na microbiologia de alimentos, pessoal, a gente é meio CSI, tá entendendo? A gente tem uma contaminação alimentar, e aí tem todos os micro-organismos possíveis e imagináveis que podem contaminar aquele alimento, e a gente vai tirando as opções. Então, esse daqui não é, 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 até que a gente chega no culpado do negócio, tá? Então, a gente usa os meios de cultura para isso, porque a gente reproduz o que está acontecendo, né, no mundo real, dentro do laboratório, tá? E aí, para a gente conseguir identificar o micro-organismo, a gente precisa que ele cresça, se multiplique. Então, os meios de cultura a gente cultiva, e eu vou ensinar para vocês como é que a gente prepara meios de cultura, tá? E a gente vai falar sobre os micro-organismos indicadores da qualidade. Então, quais são os micro-organismos, como é que eles servem para indicar a qualidade de um determinado alimento. Então, vocês já ouviram falar de micro-organismos indicadores, por exemplo. Quem vocês imaginam que seja aí um grupo super conhecido de micro-organismos indicadores? Quem é que pode me ajudar? Vocês já ouviram falar aí de microbiologia? Só uma dica, tá? Quando eu fizer essas perguntinhas, respondam, nem que seja errado, porque algumas delas valem aí meio ponto, tá? Então, às vezes você responde e aí ganha meio ponto aí na P1, na P2. Uma forma aí de vocês me ajudarem, não me deixarem falando sozinho, tá? E aí? Quem é que vocês acham que são micro-organismos indicadores? Bora, Viderlan, acorda aí. Você que já foi meu aluno, me diga aí o que você acha. Não, vocês não vão me deixar falando só não, né? Assim, professor, não sei não, nunca ouvi falar. Pronto, ó, o Viderlan falou, não sei, beleza. A Mila disse fungos. Não, gente, eu vou dar o exemplo mais conhecido de vocês, tá? São os coliformes. O grupo coliforme é um grupo indicador. Então, tanto é que vocês veem na televisão direto
dizendo, ah, a praia tal está própria para o banho. Tem tantos lugares que não estão próprios para o banho porque tinha a presença de coliformes fecais. Então, eles indicam a qualidade de um determinado local. Tá? No nosso caso, de um determinado alimento, que pode ser água, que pode ser suco, que pode ser um alimento sólido, e aí, por aí vai. A gente vai conhecer esses micro-organismos. E no dia 4 de março, nós começamos as apresentações dos seminários, com 4 seminários. E aí, vamos lá, como é que eles funcionam, tá? Esses seminários, pessoal, eles não são seminários em que só vocês falam. É uma maneira da gente iniciar aí já essa independência de vocês. Por quê? Porque nos seminários vocês vão ter temas, como vocês estão vendo aí, e ao mesmo tempo em que vocês apresentam esse tema, vocês falam sobre esse micro-organismo, vocês falam sobre os alimentos que esse micro-organismo ele contamina, quais são as doenças que ele causa, como é que a gente previne essas doenças, eu vou interagir com vocês na hora do seminário. Então, é como se a gente estivesse apresentando uma aula juntos, certo? Então, a gente vai apresentar juntos o seminário. Esse seminário, pessoal, ele vale metade da P1. Então, o seminário vale 5. E a prova que a gente vai ter de AP1, ela vale 5. Ah, não, perdão. Errei. O seminário vale 4, tá? E a nota da avaliação de AP1 vale 6. Né? Então, nesse caso, a gente é bom, né, já dizer logo agora que é muito bom vocês fazerem um seminário bacana, porque vocês já começam com 4 na AP1, né? Então, faz um seminário bom aí para poder vocês já ficarem com a nota boa, certo? Estou já anotando aqui para não esquecer. Pronto. Ok, então, esse seminário vale 4 e a prova vale 6. E aí, esses seminários, a equipe 1 vai falar sobre o micro-organismo, Escherichia coli, o seminário 2, Staphylococcus aureus, o terceiro, Shigella, e o quarto, Salmonella. Alguns, tá? Bem mais fáceis de a gente encontrar, outros um pouco mais complicadinhos, mas nada que seja muito difícil. Tanto é que eu vou dar para vocês aí livros, vocês vão procurar artigos na internet sobre esses micro-organismos e vocês vão falar o que vocês acham de mais importante, tá? Então, já começa aí no dia 4/3, né? E aí, nesse dia também, vocês vão ter um tempinho para a gente conversar sobre o APS de vocês, como é que tá, se vocês estão fazendo direito, tá certo? Então, eu dou esse auxílio aí também nesse dia. No dia 11, a gente continua. Tem o seminário 5, que vai falar sobre Clostridium botulinum. Vixe, aqui já tem os nomes do povo, mês passado, ainda. O seminário 5, Clostridium botulinum. O seminário 6, Clostridium perfringens. O seminário 7, Vibrio cólera. E o seminário 8, Vibrio parahemolíticos e Vibrio vulníficos, porque são micro-organismos muito próximos uns dos outros. Então, nesse seminário 8, você tem 2 micro-organismos, tá? Porque eles são muito parecidos, os dois trabalham sempre juntos, causando quase a mesma coisa, então, os dois vão estar juntos. E a gente finaliza no dia 13, tá? Com o seminário 9, Bacillus cereus, o seminário 10, Listeria monocytogenes, o seminário 11, Campylobacter, e o seminário 12, rotavírus. Isso vai depender da quantidade de alunos. Pode ser que a gente não chegue nos 12 seminários, tá? Que a gente chegue aí menos. Mas, dependendo da quantidade de alunos, vocês já sabem que é nessa ordem. E aí, no Moodle, o Moodle mesmo, ele divide as equipes. Então, ele vai botar lá grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, por aí vai. E o grupo que vocês vão observar lá, ele é o número do seminário. Então, o grupo 1 é o seminário 1. O grupo 2, o seminário 2. O grupo 3, o seminário 3 e por aí vai, tá? Depois, a gente passa para o dia 18 de março,
onde a gente vai trabalhar doenças transmitidas por alimentos. Então, doenças transmitidas por alimentos, a gente vai falar sobre outros micro-organismos que não foram comentados nos seminários e que são causadores de doenças alimentares, tá? No dia 25, a gente tem um feriado, por enquanto, né? A gente não sabe se o governador vai tirar o feriado ou não. Então, no dia 25 é feriado. No dia 1º também, mesma coisa, Semana Santa, a gente não sabe como é que vai ficar. E no dia 8, a gente tem a AP1, a aplicação da AP1. Como é que funciona a AP1, professor? São as aulas anteriores, e eu vou fazer um sorteio. Peraí. Eu vou fazer um sorteio de 3 seminários que vocês apresentaram, tá? Tá anotando aqui também. Então, a prova, a gente vai falar sobre fatores intrínsecos e extrínsecos, que foi a segunda aula, ecologia microbiana, a gente vai falar sobre doenças transmitidas por alimentos, e eu vou sortear 3 seminários que vocês apresentaram para caírem na prova. Então, por isso que é bom vocês assistirem os seminários, porque 3 deles vão cair, tá? No dia da P1, que vale 6. A P1 vale 6. Então, depois que teve a P1, a gente passa para a parte 2 da nossa disciplina, que é deterioração dos alimentos. Então, são os micro-organismos deteriorantes. Aqueles que contaminam os alimentos armazenados, aqueles que contaminam os alimentos da nossa casa, que estragam as frutas, que estragam pão, que causam percas financeiras muito grandes em grandes produtores, né? A gente tem aí milho, cereais, principalmente armazenados durante muito tempo. Às vezes, os micro-organismos deteriorantes, eles fazem com que haja perdas de toneladas e toneladas de alimentos, e isso tem alguns problemas econômicos seríssimos, tá certo? Depois, no dia 17/4, a gente vai trabalhar com controle do desenvolvimento microbiano, a gente vai ver as técnicas que são utilizadas para a gente diminuir a contaminação microbiana dos alimentos. A gente vai aprender sobre pasteurização, a gente vai aprender sobre tindalização, esterilização alimentar, liofilização, quais são os processos, congelamento, como é que se deve fazer um congelamento, como é que se deve fazer um descongelamento, né, o que é branqueamento de alimentos. Então, tudo isso a gente vai aprender na aula do dia 17, como é que a gente faz esse controle do desenvolvimento microbiano. E no dia 22 de abril, a gente vê a aula de micro-organismos produtores de alimentos. Então, no dia 22 de abril, a gente volta, depois do feriado, do dia 21, para falar sobre produção de cerveja, produção de iogurte, produção de queijo, produção de manteiga, produção de vinho, produção de alimentos fermentados, como picles, como outros vegetais fermentados. A gente vai falar aí sobre a produção de alimentos baseado na composição microbiana. A gente vai ver o kefir também. Tem um monte de alimento que a gente vai ver como é que ele é produzido e a partir de que micro-organismos eles são produzidos. A gente passa aí já para os micro-organismos produtores, tá? No dia 29/4, a gente tem uma prática de análise microbiológica da água. Pode ser da água, como pode ser de um suco de frutas, por exemplo. A gente vai até o laboratório, vocês podem levar água se quiser, tá? Também a gente marca antes, né? Se alguém quiser, pessoal, eu quero levar água aqui da minha casa. Beleza, você leva, a gente faz a análise, ok? Na outra semana, a gente tem a análise microbiológica do leite. Então, a gente faz uma da água e a outra do leite, ou de algum outro alimento. Da mesma forma, a gente vai ver como são as técnicas de análise de alimentos, certo? No dia 13, né, a gente continua com a parte de produção de alimentos e a gente vai aprender a calcular os resultados das análises práticas que nós fizemos anteriormente, tá? Precisa fazer aí um cálculo
e uma interpretação desses processos. No dia 15, a gente trabalha fermentação, a gente tem uma aula prática aí de produção de alimentos, a gente vai para a cozinha lá da Unifametro, a gente vai produzir esses alimentos. Uns vão fazer pizza, outros vão fazer pão, outros vão fazer bolo, e no final aí do dia, né, no final da manhã, a gente dá o traço em todos esses alimentos. No dia 20, a gente fala sobre um assunto que é um assunto bem diferente, não é toda a disciplina de micro de alimentos por aí que tem esse assunto, e ele é importante. Nós vamos falar sobre micotoxinas. Então, são toxinas produzidas por fungos, que podem, inclusive, levar a problemas sérios de saúde, câncer, alguns problemas relacionados a animais que a gente consome, tá? Então, a gente vai falar sobre micotoxinas, que é aquela toxina do amendoim, que a gente chama, mas ela dá num monte de coisa, tá certo? No dia 27, a gente tem a aplicação da P2. No dia 3, o feriado de Corpus Christi. Depois, no dia 10/6, a gente tem a substitutiva, para quem faltou a P1 ou a P2. No dia 17/6, a gente continua e finaliza a aula de micotoxinas, porque ela é relativamente grande. E no dia 24, a gente tem a aplicação do AF. Eu coloquei aí no nosso cronograma, né, porque é obrigatório, mas ninguém vai ficar de AF, vai estar todo mundo de férias no dia 24, né? Eu ouvi um amém, igreja? Acho que sim, né? Para eu estar de férias, vocês também estarem de férias, para a gente não ter nem que entrar no computador para fazer prova, tá certo? Então, a gente finaliza a disciplina com esse cronograma, beleza? Então, acho que ficou tudo tranquilo em relação às compreensões aí do que a gente vai fazer durante o semestre. Então, pessoal, esse foi o primeiro ponto, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu ver, falamos sobre o cronograma, tinha uma coisa aqui em cima que eu tenho que falar. Pronto. Em relação à nossa bibliografia, a gente vai usar 2 livros, tá? Na realidade, eu vou indicar 3 aí para vocês. Vou mostrar aqui na tela. Tem um deles. Tá aqui, peraí. Um deles é mais para o pessoal aí do inglês, tá? Porque ele é um livro que, na realidade, é o melhor. Tá? Mas ele é em inglês. Então, quem tiver aí uma familiaridade com o inglês, é esse daqui. Tá? Mas ele tem na biblioteca da Unifametro em português. Então, quem quiser ir lá na Unifametro pegar o livro, ele tem em português também. É um livro muito bom de microbiologia dos alimentos. Tá? Ele é um livro o autor principal que vocês vão ver é o Jay, tá? Jay. Então, lá na biblioteca, vocês vão procurar o livro de microbiologia de alimentos do Jay. Mas esse livro aqui em inglês, eu vou colocar no Moodle para vocês, tá certo? E também, pessoal, esse outro livro aqui. Peraí. Que eu vou também dar para vocês. Esse é em português, ele também tem na biblioteca. Deixa eu compartilhar. Ele também tem na biblioteca lá da Unifametro, certo? Mas ele é em português, eu vou compartilhar com vocês no Moodle, que é o livro de microbiologia de alimentos da Bernadette Franco e da Marisa Landgraf, tá? Ele é um livro mais resumido. Então, vocês viram lá que o Jay, ele tinha 700 e tantas páginas. Esse daqui tem 171, tá? Mas ele, apesar dele ser um livro resumido, ele tá aqui, ó, todo em PDF, tá certo? Ó, ele fala aqui de várias bactérias, tudo direitinho. Então, esse livro vai estar no Moodle de vocês, então eu vou compartilhar. E tem também esse outro aqui. Cadê?
Deixa eu procurar. Que material é o que não falta aqui. Estou achando não, mas eu vou colocar lá para vocês, tá? É um livro que fala Segurança Alimentar. É um livro que o nome do livro é Segurança Alimentar, mas ele tem lá na biblioteca da FAMetro também, tá? Um livrozinho da capa roxa. É um livro de segurança alimentar que eu vou postar para vocês também lá no Moodle, certo? Então, a gente vai utilizar essa bibliografia. Essa bibliografia é bem tranquila, vocês podem utilizá-la também para a produção do seminário, para estudar para a prova, tá? É bem de boa essa bibliografia. E tem alguns resumos que eu já fiz aí também para a nossa disciplina, que eu vou postar para vocês esses resumos. Então, não se preocupem que isso daí a gente vai estar bem tranquilo, certo? Em relação à bibliografia. Agora, eu vou falar para vocês em relação ao APS. O APS, pessoal, ele ainda não está definido muito bem como é que ele vai especificamente acontecer, mas ele vai ser muito parecido com o do semestre passado e ele vai servir aí, é um APS unificado, que vai servir para todas as disciplinas que vocês estão fazendo, tá? Só que a diferença é que cada semestre vai ter uma tecnologia diferente e um assunto diferente. Então, por exemplo, nós aqui que fazemos parte do terceiro, acho que é terceiro semestre, né? Toda vida eu confundo, que essa é do terceiro ou é do quarto, mas é do terceiro. Do terceiro semestre, a gente vai fazer um APS com o tema a alimentação e a sociedade. A gente vai abranger aí a questão da higiene, da cultura das pessoas relacionadas à alimentação, né? As pessoas que são de classe mais baixa, em relação à questão da higiene para a alimentação, aquelas pessoas que vivem em lixões, como é que elas se alimentam, quais são os perigos e os riscos que essas pessoas podem ter com a alimentação que elas pegam na rua. Então, a gente vai ter aí várias... Sim, o tema, tá, Fernanda, do nosso semestre é mais ou menos esse. Eu estou dando uma ideia geral, tá? Mas a gente vai ainda dar um foco nele, mas o tema é esse, tá certo? A gente vai falar depois para vocês, vai soltar vídeo explicando, vai falar sobre as diretrizes, mas eu já vou dando logo aí um spoiler para vocês que vai ser mais ou menos relacionado a isso, tá bom? Entre a alimentação e a sociedade, os aspectos aí culturais da nossa alimentação. Beleza, gente? Em relação ao APS, tudo ok, compreendido, em relação às provas, aos seminários, ao funcionamento da disciplina. As nossas aulas são gravadas, elas sempre são postadas logo depois que a aula termina, né? Então, é só o tempo aí de eu postar no YouTube e a aula já vai estar disponível para vocês, certo? Para quem não estava aqui, eu falei que a aula hoje era curtinha, uns 50 minutos aí, porque a gente vai começar na aula que vem o nosso conteúdo. Ah, ficou faltando só uma coisa. O contato, tá? Que vocês podem ter comigo, se quiserem me mandar mensagem, através do meu e-mail, uma das formas, tá? Então, peraí, estou anotando aqui. Vocês podem mandar e-mail para mim, felipe.magalhães@professor.unifametro.edu.br, tá? Então, essa é a primeira forma de vocês me contactarem, ou vocês podem mandar direct lá no Instagram. É mais fácil de eu responder, porque é mais à mão ali, né? Então, rapidamente, vocês mandam o direct, eu vejo, e eu já respondo, tá? Que é no Farmacêutico Felipe. Então, pode mandar mensagem lá, pode mandar direct, que eu respondo. A Fernanda está dizendo, a equipe dos seminários a gente que escolhe? Não. O Moodle, ele automaticamente já faz a separação dos grupos. Então, o grupo 1 fica com o seminário 1, o grupo 2 com o 2, o 3 com o 3 e por aí vai. Tá certo? Exatamente. Professor, por que que não é a gente que escolhe qual é o seminário que a gente apresenta, com quem é? Primeiro que a nota vai... Hoje, tá, Luísa? A nota é individual.
Então, não se preocupem que vocês, por exemplo, não vão depender da nota do coleguinha, tá? A nota ela é individuations. Outro ponto, por que eu não deixo vocês escolherem as equipes do seminário? Para a gente começar a aprender a trabalhar com outras pessoas. Se vocês estiverem lá no emprego de vocês, vocês não vão escolher com quem é que vocês trabalham, não. Vão fazer uma seleção, aí a aluna vai lá para a seleção, a pessoa diz assim, você foi aprovada. Aí a aluna diz assim, a Tamara foi também? Foi não. Ah, então eu não quero esse emprego não, que eu só quero trabalhar só com a Tamara. Não existe. Então, bora começar a aprender a trabalhar com outras pessoas, tá certo? A definição vai ser hoje. Assim que terminar a nossa aula, o Moodle lá, eu já vou pedir para ele separar os grupos automaticamente, aí vocês já vão ver esses grupos, tá? Formadinhos lá. E aí, pessoal, só um ponto. Eu não sei ainda se vocês já fizeram um grupo de WhatsApp da disciplina. Se vocês já tiverem feito, eu não sei quem é não sei quem é como é que chama? O representante do semestre, do terceiro semestre. Tá aqui o representante de turma. Só para eu saber quem é. Não, acho que não tá. Então, se algum de vocês aí puder criar um grupo, tá, no WhatsApp da disciplina, eu não participo. É só vocês. É um grupo para vocês, tá? E aí vocês me mandam aqui o link que eu posto lá no Moodle também para que as pessoas entrem aí no grupo, tá? Isso facilita, pessoal, na hora de vocês se comunicarem também para questão do seminário, né? Alguma coisa desse tipo, tá? Então, fica aí a dica para vocês criarem esse grupo. E aí, as dúvidas, vocês me mandam lá no Instagram que eu respondo, tá certo? Beleza, pessoal? Tudo ok? Alguma dúvida? Sim ou não? Tudo explicadinho? Tudo ok. Então, pronto. Eu fico aqui agora para tirar as dúvidas de vocês, se vocês tiverem, né? Hoje foi só essa apresentação. Na semana que vem a gente começa com tudo, tá? Na quinta-feira de manhã. Já aguardem aí, se vocês quiserem ir lá no Moodle dar uma olhada daqui uns 10 minutinhos. Eu já vou ter separado as equipes, já vou passar para vocês. E aí, quem puder criar o grupo do WhatsApp, me manda o link que eu posto lá também para poder os outros colegas que não participaram da aula hoje entrarem. Beleza, gente? Então, era isso que a gente tinha para conversar. Um abraço. Semana que vem a gente se vê. Muito obrigado pela presença de todos. Tá? O Viderlan nem esperou a gente dar bom dia, ele já foi-se embora. Muito obrigado pela presença de todos. Beijão e a gente se vê aí na semana que vem, tá? É um prazer a gente estar juntos esse semestre. Beijo. Tchau, tchau.